Eu começo trazendo uma questão que eu li em um dos seus artigos, onde você faz referência à síndrome da alienação parental como uma fraude. E eu gostaria que você nos dissesse por que você entende a síndrome da alienação parental, que aqui foi descrita pela Ildemar, como uma fraude. E mais, como fazer para que os filhos sejam reconhecidos, então, como sujeitos de amor e de direitos, em meio a divórcios que dão origem a litígios de guarda e visitas? Muito obrigada. Está a funcionar? Muito obrigada, Isabel. Cumprimento a minha colega de mesa, a juíza Ildemar, e todos os participantes. Boa noite a todos e a todas. Eu vou então responder à pergunta que me foi colocada. A síndrome de alienação parental, como um conceito... Consegue-se ouvir? Não? Tá bom? A síndrome de alienação parental foi criada em 1985 por um médico, Richard Gardner, que colaborava na investigação na Universidade de Colômbia e que utilizava o título de professor da Universidade de Colômbia, que lhe foi atribuído como cortesia pela Universidade pelo seu trabalho voluntário. Este médico fez a sua carreira profissional a defender indivíduos acusados de abuso sexual de crianças e criou esta teoria da síndrome de alienação parental, que nunca foi reconhecida com caráter científico pela comunidade académica e pela ciência. Criou-a para defender os seus clientes, que lhe pagavam $400 por hora. Esta teoria é assente na impressão pessoal dos seus clientes, não esclarece, por exemplo, qual é o conceito de abuso sexual de que parte. A amostra populacional é reduzida, não representa a população que se está a divorciar. Por outro lado, não inseriu a sua investigação em estudos anteriores sobre o mesmo tema, não confrontou os resultados com estudos anteriores, não esclareceu qual a taxa de erro das suas teorias, nem fez um balanço de custos e benefícios para o caso do resultado da teoria se vir a revelar não ser correto. Por outro lado, estes trabalhos foram autopublicados, nunca foram sujeitos a peer review, isto é, exame crítico pelos seus pares, também nunca foram incluídos nas bases de dados das universidades e das bibliotecas. De forma que esta teoria não tem validade científica, nem nunca foi reconhecida como tal, embora seja muito aplicada pelos tribunais nos Estados Unidos, na Argentina, em Portugal, na Espanha, no Brasil e em vários países. Porquê é que é muito aplicada não tendo validade científica? É porque as suas recomendações da chamada inversão da guarda permitem aos juízes que têm muitos processos e pouco tempo para refletir e pensar neles, decidir rapidamente as questões e deixando a sua consciência tranquila, porque lhes é apresentada uma teoria com validade científica e, na verdade, há muito desconhecimento sobre a matéria. A síndrome de alienação parental pretende ser uma perturbação psicológica ou mental das mães e das crianças na altura do divórcio. Como perturbação ou doença mental, nunca foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, nem pela Academia de Psiquiatria Americana, portanto não integra a lista de doenças mentais. Daí que atualmente evoluiu para um conceito que está na lei brasileira de alienação parental e caiu a palavra síndrome. Aqui, a alienação parental traduz-se, então, de acordo com os seus defensores, num facto objetivo ou num conjunto de atos praticado por um dos pais impeditivos da relação afetiva da criança com o outro progenitor. Contudo, as propostas de solução para este problema são as mesmas que Richard Gardner propunha. Portanto, são propostas de solução que, nos casos mais drásticos, implicam a inversão da guarda, desinserir a criança do seu ambiente natural de vida e da sua relação afetiva principal, até com períodos de institucionalização da criança, com suspensão de contactos com a mãe alienadora, porque na maioria dos casos é a mãe que tem a guarda dos filhos e, portanto, é sobre ela que recai este estigma de ser alienadora, e gradualmente vai-se refazendo a relação com o pai.
O que estas teorias esquecem, mesmo nesta vertente de facto objetivo, desprovido de qualquer psiquiatrização da pessoa que é acusada de impedir os contactos, é que a relação de filiação, como todas as relações humanas, são relações em que acontecem desrespeitos ou violações dos direitos de outrem. Nós também não somos obrigados a relacionarmos-nos com os nossos familiares, com pessoas que nos tratem mal, por exemplo. Nenhum de nós é obrigado a isso. A criança também não. Nós sabemos que a família, sendo evidentemente o lugar de realização da pessoa humana e de felicidade para nós, é também, infelizmente, para muitas pessoas, um lugar de violência e um lugar de crime. E isto não pode ser esquecido nestes debates. Portanto, as crianças podem ter motivos e causas para rejeitar a relação com o pai. E nós temos que respeitar a sua vontade e a sua liberdade. Sabemos, por exemplo, que nos casos de violência doméstica, a maior parte destes litígios na altura do divórcio são situações de violência doméstica. Nos Estados Unidos, já estudos demonstraram que cerca de 75% dos litígios são casos de violência doméstica. Por outro lado, sabemos também que os abusos sexuais de crianças acontecem maioritariamente dentro da família. Não é um terceiro, alcoólico ou doente, que na rua apanha uma criança para abusar dela. Sabemos que são as pessoas que estão encarregadas de cuidar dela e que são responsáveis por ela. Sabemos também que os abusadores da criança são, de acordo com estatísticas que em todos os países do mundo são idênticas, em 97% dos casos são indivíduos do sexo masculino. E na maior parte dos casos, familiares da criança, inclusivamente o pai. Ora, é normal que nas situações de divórcio apareçam acusações de abuso sexual contra o pai. Não é de todo uma situação, como se pensa, falsa. Aliás, Richard Gardner presumia a falsidade destas acusações de abuso sexual de crianças porque ele defendia indivíduos que estavam acusados. Portanto, era como se fosse um advogado que está a defender os seus clientes. Ele não era advogado, era perito médico, apresentava, portanto, perícias e pareceres em tribunal, em que defendia indivíduos, pais, padres, militares ou outros acusados de abusar sexualmente de crianças. Richard Gardner também revelou na sua obra o seu pensamento em relação à pedofilia e ao abuso sexual de crianças, e muitas pessoas não têm conhecimento disto. Em 1992, publicou um livro chamado True and False Child Sex Abuse, em que defendeu que a pedofilia, entre as outras parafilias, eram boas para a humanidade porque aumentavam a procriação, ou seja, estimulando sexualmente a criança, permitiam que as crianças se interessassem mais também pela sexualidade e que isso contribuía para o aumento da procriação e da espécie humana. Todas estas ideias nos parecem, espero eu, aberrantes, contudo foram defendidas em 1992 pelo criador da síndrome de alienação parental. Por isso eu não estranho quando vejo, por exemplo, este projeto-lei de criminalização no Brasil da alienação parental, que precisamente tem para todas as pessoas que denunciem abusos sexuais de criança cometidos pelo pai uma sanção por denúncia caluniosa, como se a maior parte das queixas fossem falsas. Por outro lado, sabemos também que há estudos sobre o abuso sexual de crianças nos Estados Unidos, que abrangeram 9.000 divórcios, é o estudo com a amostra mais ampla sobre o tema, em que se revelou que as taxas de acusação falsa são muito baixas, exatamente iguais à de outros crimes, cerca de 4% a 8%, de forma que nada disto justifica que haja uma teoria própria para defender a falsidade das acusações de abuso sexual em situações de divórcio. Porque é que não há, então, uma teoria a defender a taxa das acusações falsas de furto, de burla, de roubo? Quando aqui está em causa, precisamente, um crime de prova muito complicada, porque a maior parte das vítimas destas crianças, quando os pais se divorciam, têm 3, 4, 5, 6 anos, a maior parte dos abusos sexuais não deixa marcas físicas. Muitas vezes vê-se os profissionais, por exemplo, aparece um exame de medicina legal com resultado inconclusivo. Imediatamente ficam com a sua consciência tranquila e dizem não há abuso sexual. Imediatamente partem os advogados para a ideia da falsidade da acusação de abuso e para inverter a guarda para o suspeito de abuso. Isto está de facto a acontecer no Brasil, em Portugal, em Espanha e noutros países, este tipo de situação.
altamente lesiva para a dignidade e para os direitos das crianças. Nós nunca devemos admitir, nem por mera hipótese, a possibilidade de uma criança viver com um abusador. Portanto, mesmo que seja o processo arquivado ou seja absolvido, não significa que os factos não tenham acontecido. Estes crimes não deixam marcas físicas, ao contrário do que as pessoas pensam. Abuso sexual não coincide com atos de penetração. São atos ou contactos sexuais que não deixam qualquer marca. Temos apenas como testemunho a palavra de uma criança com 4, 5 anos. E a investigação científica tem demonstrado, e é muito importante aqui recorrer à ciência, porque nós tendemos a ter muitos mitos, quer dizer, o nosso bom senso só abandonado a julgar estes casos não tem instrumentos. Nós temos muitos mitos sobre o que é o abuso. Portanto, temos apenas a palavra da criança como prova e a ciência tem demonstrado que a partir dos 4 anos a criança tem capacidade de testemunhar, não tem qualquer tendência para efabular, ao contrário do que muitos afirmam, e tem capacidade para distinguir a fantasia da realidade. De forma que é possível fazer a prova de um abuso sexual com o testemunho de uma criança pequena. Mas é muito raro aceitar-se isso por uma questão até de preconceito e de falta de conhecimento sobre a matéria. Daí a elevada taxa de arquivamentos ou absolvições. Mas não se pode partir desta situação para a conclusão que a queixa é falsa, como fazem os defensores da alienação parental. Num caso semelhante, em que uma mulher acusou o patrão de assédio sexual e violação, a queixa em França foi arquivada. Esta mulher depois veio a ser condenada por denúncia caluniosa, sem provas, apenas com base na absolvição. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou o Estado francês precisamente por ter partido da conclusão, através dos tribunais, de que o arquivamento ou a absolvição significava falsidade da acusação. Sabemos que estes factos apenas não reúnem prova suficiente, mas que podem ter acontecido. Em Portugal, quando eu tomei contacto com esta teoria da síndrome de alienação parental, foi num caso em que um pai foi condenado a 3 anos e meio de pena suspensa de prisão por abuso sexual de crianças com inibição do poder paternal por 8 anos. Mas, num primeiro momento, a mãe apresentou queixa e o procurador que recebeu a queixa, imediatamente, sem ouvir a criança, arquivou a queixa, fundamentando da seguinte forma: eu tive acesso a todas as peças do processo. Não existe abuso sexual porque os pais estão a separar-se. Isto é uma estratégia de vingança da mãe, e cita uma autora da área da psicologia que defende, num artigo de jornal, que também foi citado, que 90% das queixas de abuso sexual em processos de divórcio são falsas. A advogada da mãe recorreu desta decisão, que foi anulada, foi revogada, o pai foi sujeito a julgamento e foi condenado. Claro que esta mãe teve uma advogada que confiou nas declarações da criança e que lutou por ela. Mas muitas vezes os advogados desistem e nem sequer recorrem das decisões de arquivamento. E, portanto, depois temos todo o litígio no processo de regulação das responsabilidades parentais, com inversão da guarda, entregue a um pai que, com toda a probabilidade, é de facto um abusador de crianças que não foi condenado por insuficiência de prova. Por todos estes motivos, a alienação parental é um conceito. Eu reconheço que há conflitos entre os pais que são injustificados e que devemos tentar resolvê-los por mediação e por apoio psicológico, mas nunca aplicando as teorias de Richard Gardner de inversão da guarda, de execução do regime de visitas pela força policial com arrombamento de portas, com aplicação de multas ou sanções. Porque isso é criminalizar comportamentos que estão na natureza humana. As pessoas entram em conflito, cortam relação umas com as outras, e um Estado que lhes impõe a perfeição é um Estado totalitário. Todas as pessoas têm a liberdade de amar ou não amar, de criar amizades ou não criar com os outros, inclusivamente com os seus familiares. E aquilo que eu defendo é que as crianças têm a natureza da criança como pessoa titular de direitos fundamentais, implica também o direito da criança a recusar um relacionamento com um progenitor que a ofende, que a magoa, que a agride. As relações de filiação não têm que ser eternas, como nenhuma relação é eterna. Para ser pai, não basta o vínculo biológico e jurídico, é preciso merecê-lo, respeitando absolutamente a integridade física, psíquica,
sexual e mental da criança, a sua liberdade, o seu direito ao desenvolvimento, sem interferências e sem abusos de autoridade. Muito obrigado a todos e a todas. Estou disponível então para mais questões.